Buenos dias! Bom dia, bom dia, bom dia! Hoje é quarta-feira, dia 27/12/2023. O ano está indo embora. Tchau, 23! Tá, tchau! Meus queridos, amanhã não tem atendimento, hein? Então, já deixando bem claro que amanhã não tem atendimento. É o dia de folga. Não vai abrir, não vai atender, mesmo porque a empresa do meu amigo está fechada. Mesmo eu querendo, não teria como. Meus queridos, meus queridos, meus queridos, espero que todos estejam bem. Espero que vocês tenham gostado do videozinho de ontem, do bate-papo de ontem. Não foi aula, foi só um bate-papo, a gente conversar. Por que eu fiz aquele vídeo de ontem? Porque eu estava escutando muito as pessoas falando e saindo um monte de teoria maluca por aí, dizendo que o Brasil não vai acontecer nada, porque o Brasil está protegido, porque o Brasil. O povo criando uma ilusão muito grande de que o Brasil tem uma proteção. Realmente vai sofrer um pouquinho menos, mas poderia sofrer um pouquinho menos ainda. Certo? Então nós temos algumas coisas que hão de acontecer e vou falar uma coisa para vocês. Rezem os políticos padrões para que o planeta se destrua. Porque se a gente partir para a fase da regeneração de fato, esses políticos vão todos serem retirados. Porque não vai ter como ficar. Porque na regeneração vai ser obrigado a resolver problemas e fazer o país crescer como nunca. Porque na regeneração vai fazer com que dê saltos multiplicantes e aí não tem mais conversinha fiada. Então, vamos aguardando, ficando preparados, como diz o outro, engatilhados. Eu acho que nós saberemos se vai ou não vai ter continuidade nesse planeta. Eu acho que vai ser nesse ano 2024. Eu achava que ia ser nesse ano 2023. Pela preparação, por eu estar conseguindo já fazer os atendimentos. Apesar que fui eu que pedi para o espiritual já começar o atendimento, que o espiritual falou, ainda não, calma lá. Tem amigos que já estavam preparados para as grandes muvucas que eram para acontecer em 2023. Você pode ter certeza que as grandes guerras eram para ter começado em 2023. Não começou. Então teve um prolongamento? Parece que sim. Teve uma readaptação? Tudo indica que sim. Então nós temos que olhar, observar e aguardar as cenas do próximo capítulo. E nessa brincadeira, se podemos dizer, eu acho que vai ficar para o próximo ano, 2024. 2024 parece que vai vir a marreta dos céus, o malhete, como diz, em rituais da maçonaria, onde tem a decisão. Aquele famoso malhete, ou martelo que bate naquele pauzinho quando vende uma empresa na bolsa, que o Tarcisão quebra quando dá aquelas pancadas, ou quando o juiz vai julgar alguma coisa e pega aquela maleta, é aquilo ali, chama malhete. Meus queridos, vamos aguardar um pouquinho? Tem que aguardar. Como é que diz o dito popular? Quem tem pressa come cru. Então, muita calma nessa hora, cautela e prudência, se assim podemos dizer, pedir e angariar. Vamos ver nas cenas do próximo capítulo? Vamos que vamos. Na próxima semana, então, na próxima terça-feira também não vai ser aula, vai ser um bate-papo sobre profecias de 2024. Estou dando spoiler para vocês. Meus queridos, o negócio é o seguinte, ontem o dólar caiu 0,79% e fechou em R$ 4,82. Um valor maravilhoso para dezembro. Normalmente,
O mês de dezembro sempre tem grandes subidas, que é quando as empresas trocam o dinheiro do país por dólar para poder fazer os movimentos fora do país, inclusive. Mas por cargas d'água, o brasileiro aprendeu a fazer uma outra forma os seus negócios. Todas as vendas de agricultura, tudo quanto que é venda fora do país, eles estão recebendo fora do Brasil, mantendo em dólar. Então eles estão trazendo dinheiro de tanto em tanto. Antigamente vinha tudo e aí eles pegavam e mandavam de fora para fora de novo. Agora não vem, eles ficam ali em contenção e vão trazendo, porque eles têm que pagar 13º de funcionário, não sei o que, então tem que converter. Mudou isso aí tudo. Isso daí quem me explicou foi um colega que está trabalhando nessa frente, na parte de investimentos, e eu andei perguntando, eu falei, poxa, mas todo dezembro sempre subiu o dólar, e agora não sobe mais. Ele falou, porque os agricultores, os grandes investidores, não estão mantendo o dinheiro dele no Brasil. Eles deixam tudo fora, eles deixam tudo como se fossem bancos internacionais, e aí só vão trazendo quando de fato eles precisam do dinheiro. Então precisa de tanto, manda o dinheiro para dentro. Precisa de tanto, manda o dinheiro para dentro. E nessa brincadeira o dólar vai caindo, graças a Deus. Porque o efeito era para ser diferente, né? Só que é o seguinte, quando entra tudo de uma vez o dinheiro, ele faria uma curva muito... sobe muito, cai muito. Isso não é bom. Isso não é bom. E dessa forma, ele vai fazendo com que, de pouquinho em pouquinho, ele vai se regulando e está valorizando. Então, o real valorizando, meu querido, é a coisa mais abençoada que pode ter. Graças a Deus. E que assim perdure e que assim continue. Amém. Bolsa de Valores. Hoje a Bolsa de Valores da Alemanha está aberta. Está subindo 0,1%, praticamente no 0 a 0, volume baixíssimo. Você olha assim um volume de negociação, assim tá como se fosse parada, só abriu por abrir, porque é o que dá para perceber aqui de tão baixa movimentação. 16.731. Já do Brasil subiu 0,6% ontem e bateu o recorde de 133.532 mil pontos. Nós batemos o recorde da Bolsa de Valores. Isso é uma notícia muito boa para um fechamento de ano. Então eu vou falar uma coisa para vocês. Ó, se vocês olharem nos meus vídeos do comecinho do ano de 2023, até antes de virar o ano, era de 2022 para 2023, eu falei que o Haddad ia pegar um rabo de foguete. Ou o Haddad ia se dar bem, ou ele ia ser fritado e ia virar o bode expiratório. O Haddad criou esse tal do arcabouço que salvou a vida dele. Fez alguns movimentos. Empurrou com a barriga as coisas. E foi criando esses movimentos, subindo o imposto de combustível, forçando a inflação. Só que o planeta, em caos, atenuou toda a desgraceira que está aqui no Brasil. Resumo da ópera. O famoso "o tiro saiu pela culatra" não saiu pela culatra. O tiro foi dado com o olho fechado, mas acertou o alvo. Assim eu percebo e vejo. Então, meus queridos, eu vou falar uma coisa para vocês. O arcabouço, para mim, ainda não presta. Não resolve problemas estruturais que nós temos. Muito pelo contrário, vai piorar a situação. Porque agora os escritórios de contabilidade vão ter que fazer duas contabilidades. A do molde antigo e da molde novo. Vai ter que pagar curso para os seus funcionários para aprender a mexer com o novo imposto e assim por diante. Muito bem. E eu também vou ter que me atualizar em cima disso daí para poder fazer consultoria para os clientes, porque senão também não tem condição. E nessa brincadeira, nesse contexto, nesse caminhar, o que andou acontecendo?
é que essa contenção, esse problema mundial de Estados Unidos contra a China, um aperta aqui, outro aperta ali, outro faz aqui, outro faz ali, fez com que muitas empresas de exportação batessem recordes. Os Estados Unidos tiveram quebra de produção e acabaram comprando do Brasil. Os preços das commodities subiram. Automaticamente a quantidade de dinheiro que entra para o Brasil aumenta, porque o Brasil é um celeiro de commodities. O que o Brasil tem é minério, agricultura, e é isso aí. E petróleo e alguma coisa derivado de petróleo, porque o petróleo em si não dá o suficiente para tudo, mas derivados e tudo mais. E subindo os preços, sobe a quantidade de dinheiro, porque subiu em dólar e não em real. Ou seja, o faturamento aumenta, o PIB aumenta, mas não porque o Brasil cresceu. Porque quando a gente vê os números das agências, dos comércios, das indústrias, a gente vê que o Brasil está quebrado e minguando, caindo. Então, 2023, ele tem duas realidades. Ele tem a realidade jornalística, que o PIB tá lindo, que a balança comercial tá linda, que a bolsa de valores bateu recorde. Só que são multinacionais que vendem para o planeta. Então, essas daí estão todas felizes. Já para as vendas internas aqui, quando a gente olha as ações daqui, a gente toma um belo de um susto. Como assim, professor? Vamos lá. Então, saiu aqui no Folha de São Paulo. Bolsa de Valores sobe a 133 mil pontos e dólar cai a menor cotação desde agosto. Toda alegria, maravilhoso. Só que também no jornal sai a seguinte situação. Infomoney. Varejo tem 2023 para esquecer. Varejo. Varejo, você sabe quem que é varejo? São lojas, empresas que vendem para a população do Brasil, que vendem para as pessoas. Então as lojas de varejo, tipo Renner, C&A, Casas Bahia, isso aí são tudo varejista, que eles pegam das indústrias e vendem para o usuário final. Varejo tem 2023 para esquecer e próximo ano tende a ser de transição. Juros altos, crise de crédito e deflação foram alguns dos desafios encarados pelas companhias do setor em 2023. Ou seja, nós estamos com uma crise entre os brasileiros. As dificuldades estão com os brasileiros. Então, os setores de exportação e de commodities, quem está nesse setor está bem e se mantendo. Quem está no setor aonde de lojista, que vende seu produtinho, que faz o seu servicinho, vende doce, vende salgadinho, vende produtinho, roupinha que faz, vende coisinhas que vão fazendo, bijuterias, coisinhas, souvenirs, como é que a gente diz, tipo chazinhos que eu vendo, as coisinhas. Tudo fez assim, ó, esse ano. E fez mesmo. De faturamento, acho que foi o pior ano que eu já vi na minha vida. Nesse sentido. E isso é algo bom e ruim? Não sei. O que eu sei é que os brasileiros se adaptam, né? Eles fazem uma manobra para cá, uma manobra para lá, uma manobra para cá, uma manobra para lá, a hora que vê, eles já estão se reorganizando e controlando tudo. Então vamos ver as cenas do próximo capítulo. Porque tem coisas que nós precisamos entender. O Brasil está lindo, maravilhoso? Sim, senhor. Para alguns e não para todos. Ok? Que fique muito bem claro isso.
Porque as notícias do jornal parecem com que a Bolsa fez todo mundo ficar milionário aqui no Brasil. E não é bem assim. Porque as ações que subiu foi Petrobras e Vale do Rio Doce. Minérios. Banco não subiu. Não subiu nem caiu. Ficou ali. As outras coisas. Ou seja, essas duas coisinhas é que jogou a bolsa para cima. E o resto? Então o Brasil só vai ficar dependente só disso, mais nada. Fica bem claro isso daí, tá? Vamos lá. Pegando o aviãozinho e indo para o país vizinho, Los Hermanos. Professor, por que o senhor está falando sempre da Argentina agora? Porque a Argentina agora ela está virando uma cobaia. Um centro de ensaios econômicos. Então, dependendo do que acontecer, bom ou ruim, vai servir de exemplo não só para o Brasil, mas para o planeta inteiro. Então, todo mundo que é voltado para a área econômica precisa ficar acompanhando de olho na Argentina, para ver o que está dando certo e o que não está dando certo. Ok? Então, o meu Ciro Gomes, que eu queria que fizesse as loucuras dele aqui no Brasil, acabou entrando sósia dele lá na Argentina e está fazendo as revoluções econômicas por lá. Claro, de forma diferente do que pensa o Ciro, mas eu queria essa loucura aqui no Brasil também. Parece ruim. O Brasil seria um pouquinho ruim, mas é melhor do que maquiar a realidade. Nós vamos conversar sobre isso um pouquinho mais na frente, tá? Então vamos lá. Folha de São Paulo. Sindicato ameaça greve após decreto de Milei, do presidente argentino, que vai demitir servidores. Como assim demitir servidores? O Gajo emitiu um decreto mandando embora 5.000 funcionários públicos. Após o presidente argentino Javier Milei assinar decreto para demitir funcionários públicos, o sindicato da categoria ameaça convocar uma greve geral a partir desta quarta-feira, hoje. A Associação dos Trabalhadores do Estado diz que não aceitará nenhuma demissão. Estamos perante um ataque sem precedente contra os trabalhadores. Nesta quarta-feira, hoje, dia 27, teremos uma mobilização em todo o país e caminhamos para uma greve geral. Afirmou Rodolfo Aguiar, secretário-geral do sindicato à Rádio Argentina AM 750. E eu vou falar uma coisa para você. O Milei vai aproveitar isso daí, vai pegar quem é quem e vai mandar embora também e vai botar para quebrar mais ainda. Porque o Gajo tá entrando com uma postura meio de ditador. É meio complicado. Eu gosto dessa coisa assim de fazer as mudanças. Mas o exagero, às vezes, estraga o pão. Vamos ver as cenas do próximo capítulo. O protesto nesta quarta-feira reúne sindicatos de outras categorias, que são contra as ações feitas pelo atual governo, ou seja, estão juntando todos os sindicatos. É uma guerra entre direita e esquerda. Vão ver isso politicamente lá na Argentina pelos argentinos. O decreto assinado nesta terça-feira por Milei afeta cerca de 7.000 pessoas. Funcionários públicos com menos de 1 ano de trabalho não serão renovados. Ah, ele tinha a possibilidade de renovar. Ele simplesmente falou que não vai renovar. Então ele não está mandando embora, ele está não renovando o contrato. Então não é bem... É que os pessoal está falando que cumprem funções essenciais. Pode ser. Mas então como é que vai fazer? Ele tem que cortar, porque tem dívidas. Estão brincando. Enquanto estava o pessoal da esquerda pegando e falando, vamos fazer dívidas, pegue empréstimos, vamos usar o cartão, vamos torrar, vamos gastar.
Hotéis caríssimos. Uau, mas eu acho que é o Brasil que faz isso. Eu só estou fazendo uns trocadilhos. Hotéis caríssimos, sofás milionários, tapete de 100 mil. Vamos gastar o dinheiro do povo. Porque é só pegar e aumentar o imposto. Só que acabou. Fundo do poço uma hora chega, né? Acaba o dinheiro. Simplesmente acaba o dinheiro. O Banco Central aqui está segurando o país vivo porque não tem gente da esquerda para torrar a reserva. E você pode ter certeza que o presidente está doidinho olhando aquela reserva e falando assim: vamos diminuir para metade aquela reserva que nós temos? Nós precisamos, o dólar já está controlado, vamos gastar das reservas. Afinal de contas, para que reserva? Se acabar a reserva, a gente fabrica dinheiro. Agora, quando o real valoriza, esse era o momento do governo ir e produzir um dinheirinho para manter ele. Toda vez que o dólar cair, tinha que produzir um dinheirinho. O dólar cai, produz um dinheirinho para ir mantendo ali e aparecer um dinheiro a mais, começar a aparecer dinheiro em circulação no Brasil. Se não fizer isso, não vai repondo o que a inflação está comendo. Estadão. Haddad diz que imposto do diesel volta em 1º de janeiro e que não haverá impacto no preço. Como não vai haver impacto no preço? Vai voltar dia 1º de janeiro o imposto? Mas é porque a Petrobras deu um desconto de 30 centavos agora, antes de virar o ano. Agora. De ontem para hoje. Então, nós temos 27, 28, 29, 30, 31 e já volta. 4 dias só de alegria, mas não dá nem tempo de chegar no posto de combustível. O desconto já vem o imposto e já arranca tudo. O ministro da Fazenda, Haddad, afirmou nesta terça-feira, ontem, que o diesel será reonerado a partir de 1º de janeiro. Contudo, ele disse que não há motivos para um aumento nos preços. Será que não? Em tempos antigos, em outros tempos, já estariam caminhoneiros fazendo greve para tudo, né? No governo antigo, era greve, muvuca, para tudo. Nos dias de agora, o jornal fala que está tudo lindo, a mídia fala tudo lindo, tá tudo muito lindo, tudo lindo, 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 lindo. Só que não. Ai, Jesus! Vamos ver nas cenas do próximo capítulo? Vamos lá ver. E o capítulo já tem aí, né? Já temos uns pedacinhos do próximo capítulo. Vamos lá. Estadão. Medidas alternativas à desoneração da folha devem ir para o Congresso até quinta-feira, diz Haddad. Como assim? Nessa quinta? O ministro da Fazenda disse que é provável que até essa quinta, amanhã, dia 28, a alternativa do governo para a desoneração da folha de pagamento e o conjunto de medidas compensatórios sejam encaminhados ao Congresso. Ele disse que esse conjunto de ações precisam ser definido ainda em 2023. Mas tem deputado trabalhando lá? Que estranho isso. Eu desconheço o deputado pegando e trabalhando entre Natal e Ano Novo. Ele diz que esse conjunto de ações precisa ser definido ainda em 2023 e que aguarda o aval da Casa Civil para propostas. Em relação à medida provisória, que deve ser publicada neste ano ainda, e as leis que vão ser encaminhadas para o Congresso Nacional, eu despachei com o Bruno Moretti, já que o presidente Lula está em exercício, está em território nacional e assinado.
Eu já tinha despachado com o presidente Lula semana passada e nessa semana nós afinamos com o Bruno Moretti, da SAG, Secretaria Especial de Análise Governamental, os detalhes finais. Toque de caixa? Vai fazer uma medida no meio do Natal, assim? Entre Natal e Ano Novo? É o presente de Natal? Será que passa? Será que vai ter alguém para votar? Tá estranho isso, não tá não? E se não passar? E se não der certo, como é que faz? Olha, por isso que eu tô falando para você, é um monte de anomalia. Até o orçamento foi em cima da hora, cara. Tá muito estranho, tá muito bizarro. Não está dando tempo das pessoas fazerem as suas análises e ver. Tá tudo jornal parado, só vejo no jornal, tá só parado, você não vê notícia nova. Tá todo mundo de férias, moço. O jornal tá todo mundo de férias. Folha de São Paulo, olha só. Lula deixa assinado decreto que reajusta salário mínimo para 1.412. Por que o Lula deixou assinado um negócio desse? Quando que vai ser alterado isso daí? Não é dia 1º de maio que se altera o salário mínimo? O presidente Lula deixou assinado, antes de viajar para as férias de fim de ano, a minuta de um decreto que reajusta o salário mínimo dos atuais 1.320 para 1.412. Quase R$100 a mais. Para quem tem MEI Simples Nacional, o MEI, né? Vai ter que pagar mais caro ainda. Conforme mostra a Folha, este já era o valor considerado por integrantes das alas políticas e econômicas para traçar o cenário orçamentários e fica abaixo do inicialmente previsto. Como assim? Não estou entendendo. Em agosto, quando elaborou o projeto de orçamento, o governo previa o salário mínimo que alcançasse 1.421 no ano que vem. No entanto, a inflação perdeu força, por isso o reajuste será menor que o estimado há alguns meses. E aí? Isso deve gerar mais um rombozinho nas contas públicas? Com certeza. Mas é necessário e precisa ser reajustado. Porque senão quem é aposentado ou quem recebe salário mínimo, como é que faz? Já está sendo estrangulado porque as coisas nos supermercados estão subindo, subindo e subindo. Só que tem um detalhe. No meio dessas brincadeiras, mesmo com o cenário lindo, maravilhoso, o povo está sentindo na pele o que está acontecendo. Poder 360. O que saiu no jornal do Poder 360? Pesquisas indicam queda na popularidade de Lula em 2023. Estudos divulgados pelas principais empresas de pesquisas do país indicam que a popularidade do Lula caiu no primeiro ano de mandato. Isso para ele, moço, nossa, para quem gosta de populismo, isso daí chega a fazer a pessoa nem conseguir dormir. Vamos dar uma bisoiada? O que foi? Vamos lá. Avaliação do governo ou do trabalho do presidente em 2023 em porcentagem. Vamos lá. Primeira pesquisa foi em janeiro, final de janeiro. E a segunda pesquisa no meio de dezembro. Então, janeiro e dezembro de 2023, tá? Então, vamos lá. Quando o Lula entrou, pelo Poder Data, a pesquisa deu que o Lula tinha bom e ótimo 43% e ruim e péssimo 35%. Agora, bom e ótimo está 32% e ruim e péssimo 35%, ou seja, de 43% caiu para 32% o bom e o ruim manteve no 35%, ruim e péssimo manteve 35%. O bom e ótimo já não está mais tão bom e ótimo.
Será que é porque o pessoal não está tomando cerveja e nem comendo picanha? Será que é porque o povo está vendo o grosso entrar e ninguém está falando nada? No Datafolha, eles mantiveram 38 de bom e ótimo e 38 de bom e ótimo. E passaram de ruim de 29 para 30. Datafolha, moço, não bate nada no Poder Data. Mas vamos lá. No IPEC, caiu de 41% de bom e ótimo para 38%. E subiu de 24 para horroroso para 30, de ruim e péssimo para 30. No Quaest, era 40% de bom e ótimo e 20% de horroroso, de ruim e péssimo. E passou para 36 para maravilhoso e 29 para horroroso. E aí vai, cara, são um monte. Tem CNT, Paraná Pesquisas, tem um monte, Atlas, Intel, e tem um monte aqui. Ou seja, a popularidade do Lula realmente está caindo. Só que ele não está lindo, maravilhoso? Tá. Ele não foi conversar com um monte de gente? Foi. Ele não foi nas Nações Unidas, foi não sei aonde, foi na... foi. Só que o povo está sentindo na pele a dificuldade. Porque não está fácil, gente. Não está fácil. E a grande maioria das pessoas, elas tentam fazer qualquer negocinho para tentar sobreviver. E tá difícil. Tá difícil. Tirando um ou outro setor que ainda está sobrevivendo e andando. Mas eu não diria que está todo mundo nadando em abundância. Está todo mundo sobrevivendo, com um pouquinho mais de dificuldade, tendo que renovar de novo. Tá todo mundo tá no serviço, tá tendo que criar uma outra coisa, fazer uma outra coisa e fazer a renovação. Você sabe que eu tinha falado para minha esposa que eu estava com vontade de comer um bolo de doce de leite. Então pegar aquelas assadeiras, aqueles bolo baixo, que pega duas assadeiras e põe uma assadeira em cima da outra. É só de 2 andarzinhos e comprido. Só fazer 2 bolos. Pegar 2 assadeiras igual, fazer 2 assadeiras, um bolo de chocolate com doce de leite no meio e com um brigadeiro mais molinho em cima. Só isso. Só. Você sabe qual foi o orçamento da pessoa para fazer um bolo desse? R$250. Eu falei, não é possível, moço. Eu tô falando daquele bolo da vovó, que minha avó fazia, que ela fazia assim, vou fazer 2 maçadas aqui, depois só arranco, tiro um pouquinho da casca, jogo ali e lambreco com 1 ou 2 latinhas de leite condensado e tá beleza. Rapaz, a coisa tá feia. Eu não tô pedindo arte, é porque o pessoal agora tá acostumado a fazer arte, desenhos. Eu não quero saber de desenho, eu quero comer. Eu tô com vontade de comer um bolo. Olha. E antigamente, que o casamento era gigante, aquele bolo era imenso. Quanto que custava um bolo, então, nos dias de hoje? Vai custar o quê? Uns R$3.000 um bolo? Aqueles bolos da igreja, então, do casamento? Aqueles bolos lá, então, é para ficar o quê? R$1 milhão? Porque, pelo preço que estão cobrando? Um bolo cheio de arte, para enfeites, cheio de coisinha, com frutas, ornamento, é uma coisa. Realmente tem arte ali. Tem um trabalho muito grande ali. Mas, gente, esses bolinhos de pegar assadeira, só pegar aquele lambrecar, um negócio ali de doce de leite, colocar outra massa em cima e pegar e lambrecar o outro lá, e que se lasca, beleza? Eu não tô nem aí com isso. Uma fortuna, assim. Olha, eu vou falar pra você que eu fiquei muito triste. E agora tá um tal de como é que chama? Eu falei, eu não quero saber dessa porcaria de chantilly. Esse lixo de chantilly. Isso aí é a maior desgraceira que tem. Mas agora a moda é isso aí, né? Enche chantilly pro meio, chantilly pra cima, chantilly pra baixo. Aquele trem fica na barriga que não sai nunca mais da barriga.
Eu acho que eu vou fazer o bolo. Eu vou fazer das duas massas, eu vou comprar o doce de leite lá e eu vou montar no bagulho lá e eu vou fazer. Tô com vontade de comer, comprar um guaranazinho, colocar ali na massa e tocar o porrete. Ué, porque como é que vai fazer? Não consigo? Agora olha só, notícias jornal. Jornal do Estadão. Eu fiquei curioso, falei assim, nossa, mas que título estranho. Sabe como é que tá o título aqui no Jornal do Estadão? Lula detesta a realidade. Olha, o Lula me detesta então. Ele detesta a realidade. Mesmo com a aprovação, olha a matéria como é que tá interessante. E é bem do jeito que eu fico avisando e falando. Mesmo com a aprovação da reforma tributária e com o novo arcabouço fiscal, esse lixo, 2 triunfos alcançados em 2023, à custa de muito esforço em direção a um equilíbrio mínimo das contas públicas, a trajetória da dívida pública brasileira exibe viés de alta, ou seja, está subindo igual monstro, e pode levar a uma situação, abre aspas, claramente insustentável. Ou seja, vai entrar em colapso, o governo não vai ter como pagar. Ou nós vamos subir mais ainda impostos, impostos, impostos. Imposto de renda de 50%. Triste, hein? Eu brinco, mas a coisa é séria. É só para dar aquela quebrada no gelo. Eis o importante alerta emitido recentemente pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Sabe o que significa isso? OCDE. Que o Brasil tanto está querendo entrar. No seu relatório bianual sobre a economia do Brasil. Eles não estão maquiando. Eles não estão nem aí com reforma tributária, com não sei o quê. Eu quero saber de dívida, o que você está fazendo. Meu querido, eu tô pegando dinheiro dos brasileiros e indo para os melhores hotéis do planeta. Eu pegando os aviões e indo, as minhas comitivas para a Arábia, é cheio de gente, nós vamos em 2, 3, 4, 5 aviões. Claro que eu tô exagerando. Mas vamos lá, mas tem que fazer, né? Nós vamos destruir tudo, vamos torrar o dinheiro. Vou comprar um sofá de 100 mil, tapete de 100 mil, tudo de 100 mil, porque 100 mil para mim é igual 100 reais. E torrando, e gastando. Vamos subir o salário dos juízes, vamos subir o salário dos deputados, subir o salário dos governadores, subir. Vamos aumentar o salário de todo mundo, vamos fazer a festa. Aê! Populismo tem um preço. Vai estourar. Nós brasileiros vamos ter que pagar o pato. Nós teríamos hoje, para pagar a dívida que o Brasil tem, nós teríamos que ficar trabalhando, eu diria, de 3 a 5 anos, sem pegar nada de dinheiro, comendo, sei lá, um pão por dia, só pão, não pode tomar leite, não pode tomar nem café, nada, só um pão duro por dia, durante 3 a 5 anos, para pagar, e trabalhando, hein, para pagar toda a dívida que nós temos. Sem pagar aluguel, sem pagar nada, sem água, sem luz, você não pode ter mais nada. Só para pagar a dívida. Pegar todo o trabalho, todo o dinheiro que você ganhar do seu serviço, dá para o governo para ele pagar a dívida que tem. O governo, as pessoas têm que entender o seguinte, o governo quando cria dívida, não é o governo que criou dívida, é você. O governo não é um ente fora de você, é você, porque os governos são igual um condomínio. Você faz parte do condomínio. Você faz parte da estrutura. Então, o Lula detesta a realidade. Porque para ele tá tudo lindo. No jornal tá aparecendo tudo lindo. Bolsa bateu recorde. O dólar despencou. Tá tudo lindo. Só que não.
Vocês conseguem entender por que, que a gente fica criticando e vocês falam, mas tá bonito, eu tô vendo no jornal que tá bonito. Porque eu não estou olhando a aparência. Eu não estou olhando a roupa que você está usando. Eu estou olhando o espírito que você tem. A roupa para mim, eu quero saber o espírito que você tem. É espírito de porco ou não? Porque se for de porco, vai cair no precipício. Parábola de Jesus com os espíritos pulando pro porco. Trocadilhos. Pra gente ir encerrando. Jornal Reuters. Israel age onde for necessário, diz chefe militar após ataque à Síria. Caldo engrossando. E pra gente encerrar, Infomoney. Guerra em Gaza continuará por meses, diz chefe militar de Israel. Você sabe o que Israel está fazendo? Contratando, inclusive, brasileiros para ir trabalhar lá nos pontos turísticos, tudo mais, porque eles pegaram 350 mil pessoas de lá, reservistas. Então foram 350 mil que foram retirados das suas funções, dos seus trabalhos. E tá faltando gente. E eles precisam fazer voltar o país andar, caminhar, continuar, para poder continuar a fabricar, fazer coisa, porque o país não pode parar. Cenas do próximo capítulo. Que Deus abençoe a nossa semana. Que acabe logo esse 2023 e que a gente comece as decisões da espiritualidade, que eu estou ansioso para saber o que o espiritual decidiu, se vai ou se não vai, explodir tudo ou não. Ainda sigo com a minha teoria do caminho do meio. Eles vão deixar com que aconteça toda a desgraça, mas vão parar no meio do caminho, segurar, para que não seja nem de uma forma nem de outra. Como já deram a esse salambuja de 50 anos, a pedido de Jesus, eu acho que agora é a vez de Buda levantar a mãozinha e falar assim, podemos fazer a minha técnica do caminho do meio? Que Deus nos abençoe, jamais a verdade absoluta, somente um prisma. Namastê.